Você fica bem informado. Entra no ar. Em 5 segundos, o Jornal é Notícia. 5, 4, 3, 2, 1. Fatos, acontecimentos, esporte, economia, tudo, absolutamente tudo sobre informação. No ar, o seu Jornal é Notícia. Olá, bom dia. Está entrando no ar nesta sexta-feira, 15 de maio de 2020, em sua emissora, o Jornal é Notícia. A apresentação e edição Claudinei Domingues, direção-geral de Diego Ferrari. Vamos agora no Jornal é Notícia com as principais manchetes do dia. 31.790 profissionais de saúde contraíram a Covid-19. Ex-deputado é preso em operação contra fraudes em contratos no Rio de Janeiro. Cotação do dólar vira e cai para R$ 5,82, depois de encostar em R$ 6. Brasil registra a queda de 9,2% no abate de bovinos no primeiro trimestre. Organização Mundial da Saúde prevê 5 anos para o controle do novo coronavírus. Adélio Bispo agiu sozinho e não houve mandante no atentado a Bolsonaro, conclui Polícia Federal. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal é Notícia. Jornal é Notícia. O secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, participou da entrevista no Palácio do Planalto sobre a Covid-19 no Brasil. Ele apresentou dados captados pelo SUS Notifica, sistema criado no início da pandemia para reunir os dados sobre o novo coronavírus no país. Segundo o secretário, até o momento foram identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita de Covid-19. Destes, 31.790 foram confirmados e 114.301 estão em investigação. Outros 53.677 descartados. No total dos casos suspeitos, as modalidades mais atingidas são técnicos e auxiliares e enfermagem, 34,2%, enfermeiro, 16,9%, médico, 13,3% e recepcionista, 4,3%. Eduardo Macário ressaltou que o Brasil passou a França em número de casos. De acordo com o gráfico, o Brasil apresenta uma tendência de alta, assim como os Estados Unidos, enquanto outros países com grande número de casos já sinalizaram uma tendência de queda. Essa avaliação, acrescentou, serve para os gestores locais balizarem suas medidas e para que a população tome os devidos cuidados para evitar a infecção. Ele defendeu a estratégia de testar, identificar os infectados e isolar os contatos. Contudo, não comentou as medidas de distanciamento mais rígidas sendo adotadas por diversos estados e cidades, nem informou como ficou a situação das orientações para o distanciamento, cuja versão preliminar foi anunciada na segunda-feira. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde cancelou a entrevista coletiva diária sobre a alegação de que não havia conseguido consenso com secretários estaduais e municipais. Rodrigo Maia se reúne com Bolsonaro e pede que Enem seja adiado. Com as informações, a repórter Cariane Costa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que adie o Enem, marcado para novembro deste ano. A conversa entre os presidentes ocorreu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. De acordo com Maia, que falou com jornalistas após o encontro, parlamentares defendem que o Exame Nacional do Ensino Médio seja adiado em razão da pandemia do novo coronavírus. Os deputados e senadores favoráveis a uma nova data argumentam que, com as aulas suspensas, milhares de alunos não têm acesso à internet para acompanhar videoaulas. Segundo Maia, Bolsonaro deve avaliar o assunto. E acho que melhor uma solução que passe por uma decisão do presidente com diálogo com o parlamento do que uma decisão do parlamento de suspender por lei ou por um decreto legislativo a decisão do governo de não adiar até o momento as provas do Enem. Rodrigo Maia foi até o Palácio do Planalto a convite do ministro Braga Neto para uma visita ao gabinete de crise ao enfrentamento à Covid.
Após conhecer as instalações, Maia e Bolsonaro conversaram por cerca de 30 minutos. Segundo o presidente da Câmara, o encontro também serviu para mostrar que os chefes dos dois poderes estão dialogando, mesmo diante das divergências. O presidente da Câmara comentou ainda sobre a medida provisória editada nesta quinta, que protege o agente público de responsabilização no combate à pandemia e recebeu críticas de diversos parlamentares. Maia afirmou que não é seu papel devolver a MP ao Executivo, e sim do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, caso avalie necessário. O presidente da Câmara informou que a proposta vai tramitar na Casa e lá será definido se a MP tem amparo constitucional. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O ex-deputado estadual Paulo Melo é um dos presos da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal para apurar fraudes em contratos de terceirização de mão de obra nos últimos 10 anos do estado do Rio, inclusive durante a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Além de Melo, foram cumpridos mais 4 mandados de prisão preventiva. A Operação Favorito é um desdobramento das operações Quinto de Ouro e Cadeia Velha. Segundo a Polícia Federal, empresários pagaram propinas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, a deputados estaduais e a outros agentes públicos para conseguir fornecer serviço de mão de obra terceirizada para o governo do Estado e órgãos estaduais nos últimos 10 anos. De acordo com as investigações, a organização criminosa teria inclusive aproveitado a situação de calamidade ocasionada pela pandemia de autorizar contratações emergenciais e sem licitação para obter contratos milionários de forma ilícita com o poder público. Abre aspas. Além disso, constatou-se através de diálogos interceptados em março e abril de 2020 que a organização criminosa vinha destruindo provas e realizando ações de contra-inteligências. Fecha aspas, diz o Ministério Público Federal. Segundo as investigações, os criminosos usam cooperativas de trabalho e organizações sociais para permitir a lavagem de recursos públicos indevidamente desviados e disfarçar o repasse de valores para agentes públicos envolvidos no esquema. A advogada Patrícia Proetti, que faz a defesa do ex-deputado, disse que sua prisão, abre aspas, mostra-se absolutamente descabida e atemporal, uma vez que o inquérito policial que apura possível conduta criminosa de outro investigado e supostas compras superfaturadas para a montagem de hospital de campanha nada tem a ver com o ex-parlamentar. No dia 20 de março, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio autorizou Paulo Melo a cumprir seu regime semiaberto, inteiramente em prisão domiciliar, sem necessidade de retornar ao presídio, enquanto houver a pandemia do novo coronavírus, conforme decisão da Vara de Execuções Penais. Melo foi preso em 2017, no âmbito da Operação Cadeia Velha, e depois condenado por envolvimento em um esquema de corrupção com empresas de ônibus. Polícia Rodoviária Federal promove operação de segurança nas rodovias até a próxima segunda-feira, dia 18 de maio. Com as informações no Jornal é Notícia, a repórter Dayana Vitor. A Operação Nacional de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal começou nesta quinta-feira e vai até a próxima segunda, dia 18. Neste período haverá reforço no policiamento em 150 trechos de 10 quilômetros de extensão nas rodovias onde foram registrados os maiores índices de acidentes em todo o Brasil, entre os dias 11 de março e 30 de abril. A ideia da Polícia Rodoviária é conscientizar as pessoas que saírem de automóvel durante a pandemia a respeitarem as leis. Desta forma, haverá menos acidentes graves e mais leitos de UTIs disponíveis para pacientes graves da Covid-19. A iniciativa faz parte do Maio Amarelo
mês de prevenção a acidentes de trânsito, que tem como tema Perceba o risco, proteja a vida. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal vão fazer um trabalho de conscientização junto aos motoristas sobre as principais práticas que podem evitar acidentes graves. Entre elas, manter distância de segurança do veículo da frente, respeitar veículos de menor porte, usar o cinto de segurança e capacete no caso de moto e não falar ao celular ao dirigir. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná divulgou ontem o edital de orientações para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, PSS, emergencial, conforme acontece anualmente. As inscrições iniciam às 9 horas do dia 29, sexta-feira, e vão até o dia 5 de junho, às 17 horas, e devem ser feitas por meio do site www.pss.pr.gov.br. A Secretaria ressalta que as listas de classificação serão utilizadas nos locais onde estão esgotadas as possibilidades de editais anteriores, editais 57/2018, 25/2019 e 70/2019. O processo é destinado a selecionar profissionais para atuar em instituições de rede pública estadual de ensino, exclusivamente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todo o estado. Serão contratados, em regime temporário, professores das disciplinas da educação básica, professores das áreas de educação profissional, professores das áreas de educação especial, professores pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais. O processo seletivo será por meio da análise de títulos, com base nas informações fornecidas pelos candidatos no ato da inscrição. Não há taxa de inscrição. A apresentação dos documentos comprobatórios das informações prestadas será exigida no momento da convocação pelo núcleo regional no qual se inscreveu. O candidato é responsável pela leitura atenta do edital e das etapas que estabelecem as normas do processo seletivo. Depois de subir e encostar em R$6, a cotação do dólar reverteu a tendência de alta e fechou com a primeira queda da semana. O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$ 5,82, com um recuo de 1,37%. A queda decorreu tanto da atuação do Banco Central como do alívio nos mercados externos. O euro comercial fechou a R$ 6,28, com queda de 1,36%. A libra comercial encerrou o dia vendida a R$ 7,10, com recuo de 1,33%. O dólar abriu em alta. Na máxima do dia, por volta das 11 horas, chegou a R$ 5,97. Depois de passar o início da tarde próximo da estabilidade, a cotação começou a cair a partir das 14 horas. A divisa acumula alta de 45,04% em 2020. O Banco Central interferiu no mercado de forma mais agressiva do que nos últimos dias. A autoridade monetária fez leilões de contratos novos de swap cambial, dos quais foram vendidos 890 bilhões de dólares. O Banco Central também vendeu 520 milhões de dólares à vista das reservas internacionais. Nos últimos dias, os investidores têm repercutido a decisão do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central de reduzir a Selic para 3% ao ano. Além de reduzir a taxa para abaixo do estimado, o Banco Central indicou que pretende promover novo corte de até 0,75 ponto percentual em junho, o que poderia levar a Selic para 2,25% ao ano. Juros mais baixos tornam menos atrativos os investimentos em países emergentes, como o Brasil, estimulando a retirada de capitais estrangeiros. As tensões políticas internas também interferiram no mercado. Jornal é notícia. radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia. O Jornal é notícia. MEC publica novos editais sobre datas de envio de documentos para acesso ao ProUni e ao FIES. Com as informações, a repórter Deuglácia Pinto.
Estudantes que fizeram o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e pretendem ingressar no ensino superior, devem ficar atentos às datas finais para a entrega dos documentos da lista de espera do ProUni e do FIES. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2020. No caso do ProUni, o programa Universidade para Todos, o estudante tem até 21 de maio para enviar a documentação para a instituição de ensino. Já no caso do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, a última pré-seleção dos candidatos será realizada no dia 22 de maio. O Ministério da Educação orienta que as instituições de ensino que não puderem receber a documentação fisicamente disponibilizem um canal para envio de forma digital, como um endereço de e-mail ou número de WhatsApp. A determinação prevista nos editais é válida para o ProUni e para o FIES e foi editada por causa da paralisação de atividades educacionais imposta em razão da pandemia do novo coronavírus. Na última segunda-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou as datas de inscrição das edições do segundo semestre do ProUni, do FIES e do SISU, Sistema de Seleção Unificada. As novas datas são SISU de 16 a 19 de junho, ProUni de 23 a 26 de junho e FIES de 30 de junho a 3 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Delgrácia Pinto. Um dos documentos mais requeridos dos brasileiros agora está disponível na tela do dispositivo móvel. A Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, lançaram um aplicativo CPF Digital. O aplicativo pode ser baixado no Google Play para dispositivos do sistema Android e no Apple Store para dispositivos com sistema iOS. O app também traz um chat de inteligência artificial que tira dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Com o CPF Digital, o usuário pode exibir na tela do celular ou tablet o cartão do CPF. O aplicativo também envia notificações da Receita Federal em relação ao recurso de atendimento virtual interativo. A ferramenta também permite a consulta, a restituição e informa sobre o prazo de entrega da declaração, multa por atraso no envio do documento e presta esclarecimento sobre situações individuais, declaração em conjunto, carnê-leão e isenção para pessoas com doenças graves. Segundo a Receita Federal, o cadastro de pessoa física, CPF, é central para a digitalização dos serviços públicos. Em março do ano passado, o Decreto 9.723 tornou o número de CPF instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios. A Receita informou que pretende desenvolver atualizações que ampliem o recurso de atendimento virtual para outros serviços além do imposto de renda. A ampliação tem como objetivo diminuir os atendimentos presenciais das unidades do órgão durante a pandemia de coronavírus, de modo a tornar o CPF digital a porta de acesso para os principais serviços públicos. Brasil registra queda de 9,2% no abate de bovinos no primeiro trimestre. Com as informações, a repórter Cristiane Ribeiro. O Brasil registrou uma queda de 9,2% no abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Já o de suínos e frangos subiu 5% e 4,8%, respectivamente, na mesma comparação. Os resultados preliminares da estatística da produção pecuária foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Já em relação ao último trimestre do ano passado, o recuo no abate de bovinos foi ainda maior, 10,8%. O abate de suínos caiu 0,2%, enquanto de frangos subiu 2,5% na mesma comparação. Os dados definitivos dessa pesquisa serão apresentados em junho e, se esses resultados preliminares forem confirmados, o número de 7.200.000 cabeças de bovinos abatidos de janeiro a março de 2020, no comparativo anual, será o menor desde 2012. O abate de suínos e frangos, porém,
terá alcançado novos recordes para um primeiro trimestre, com 11,87 milhões e 1,51 bilhões de cabeças, respectivamente. A aquisição de leite, feita pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal, foi de 6,30 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas houve queda de 5,2% frente ao quarto trimestre de 2019. A produção de ovos de galinha alcançou 960,61 milhões de dúzias, o que corresponde a um crescimento de 3,4% na comparação anual e uma queda de 2,5% na trimestral. Se confirmados os resultados, a produção de ovos e leite também deve ser recorde para um primeiro trimestre. A pesquisa mostra ainda que os curtumes, que trabalham com pelo menos 5 mil unidades inteiras de couro por ano, receberam 7,44 milhões de peças no primeiro trimestre deste ano. Esta quantidade foi 12,2% menor na comparação com o mesmo período de 2019 e 5,7% menor do que a registrada no último trimestre do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Ameaça da Covid-19 deve durar cerca de 5 anos até que o novo coronavírus seja controlado. A previsão do cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, é justificada pelas mutações do vírus, pela eficácia das medidas de restrição adotadas pelos países e ainda pelo surgimento de uma vacina eficaz. A Autoridade de Saúde Mundial não vê um futuro muito promissor a curto prazo para o fim da pandemia, que, segundo Soumya, pode piorar potencialmente. O cientista falou em conferência digital ao jornal britânico Financial Times. A equipe da OMS critica o fracasso de governos e famílias na utilização de vacinas comprovadamente eficazes para doenças como sarampo, que pode se repetir como o coronavírus. A hipótese provável é que o coronavírus se torne endêmico, ou seja, que esteja presente constantemente e a população possa conviver com ele, como no caso do HIV e o vírus da AIDS. Segundo o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, devem surgir tratamentos corretos e o vírus não provoque mais pânico. Mas, no momento, é impossível prever por quanto tempo ficará entre as populações. Limpeza dos olhos e lentes de contato devem ser redobrada contra o coronavírus. Com as informações, o repórter Adalto Gouveia. Você sabia que o novo coronavírus pode atingir os olhos e causar conjuntivite? O alerta é do oftalmologista Gustavo Serra. No entanto, ele afirma que as pessoas não precisam ficar apavoradas, pois a contaminação não é pelo ar, e sim pelas mãos. A transmissão pode ser pelos olhos, mas o que eu falo é o seguinte, não é pelo ar. Então está uma confusão muito grande, até alguns trabalhos mostrando que até pode ser contaminado pelo ar. Se fosse pelo ar, a gente estaria todo mundo contaminado já, eu acho, né? Então é tudo uma incerteza muito grande. Então, realmente, pode ser contaminado pelos olhos, principalmente o vetor, a mão, né? Coçando os olhos. Hoje tem a proteção já obrigatória, que é a máscara, né? Que a gente tem que usar máscara, então já ajuda bastante, porque você não tem o vetor da mão na boca, no nariz, ajuda bastante, mas os olhos continuam expostos. Quem não usa óculos, naturalmente, já tem esse risco um pouco maior de contaminação. O médico disse que as pessoas que usam lente de contato devem ficar atentas para não se contaminarem com o Covid-19 ao levar as mãos aos olhos no momento de colocar ou retirar o material. Afirmou ainda que o uso prolongado da lente pode provocar problemas que facilitam o contágio pelo vírus. Quem usa lente de contato, você tem mais manipulação com os olhos. Então é muito comum as pessoas, às vezes, que já usam a lente durante muito tempo, até usa a lente de maneira um pouco errada, sem ter uma asepsia bem feita, o paciente tira a lente, bota a lente sem ter uma lavagem de mão muito bem feita. Então isso é um risco maior. Nessa época de quarentena, aumenta muito mais o tempo de computador, de televisão, de celular. Então isso faz com que o olho resseque um pouco mais. Você com o corpo estranho
põe no olho, que é uma lente de contato, você tem um risco maior de ter uma manipulação nos olhos também, do olho coçar, ficar vermelho. Então, quem se estimula hoje é o uso de lente de contato consciente. O oftalmologista recomenda limpar bem as lentes para evitar a infecção pelo coronavírus e o uso por 12 horas no máximo, dependendo do material. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia. Adélio Bispo agiu sozinho e não houve mandante no atentado a Bolsonaro, conclui Polícia Federal. Com as informações, o repórter Humberto Ferretti. Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho quando tentou matar a facadas o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. É o que aponta um segundo inquérito sobre o caso encerrado pela Polícia Federal. Diz que Adélio foi o responsável pelo planejamento e pela execução do crime, por iniciativa própria e sem a ajuda de terceiros. A Polícia Federal ainda descartou qualquer tipo de interferência, como de partidos de oposição ou grupos criminosos, por exemplo, e deixou claro que a investigação foi totalmente técnica e não pautada pelo anseio de algumas pessoas. Esse trecho se refere aparentemente aos que entendem que houve um mandante para o crime. Os filhos de Bolsonaro, por exemplo, já levantaram essa possibilidade nas redes sociais mais de uma vez. A tese de alguns apoiadores, que foi desmentida pela Polícia Federal, é que a oposição teria encomendado o crime. O próprio presidente, ao falar da saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro há alguns dias, deu a entender que poderia haver um mandante. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir e implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal? De fato, a única pendência no inquérito é a perícia no celular do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que defendeu Adélio. Inicialmente, ela foi barrada pela Justiça. Por outro lado, foram ouvidas quase 100 testemunhas, além da análise de materiais como um computador e telefones de Adélio e de autorizações para quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Conmebol e confederações determinam ações obrigatórias para retorno das competições. Com as informações no Jornal e Notícia, o repórter André Luiz Mendes. Todas as confederações sul-americanas se reuniram por videoconferência com a cúpula da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, para discutir os destinos das competições na América do Sul. A Conmebol é a responsável pela organização da Copa Libertadores da América, onde temos Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos, da Copa Sul-Americana com Bahia e Vasco da Gama, além da Copa América e das eliminatórias da Copa do Mundo para o Catar. Na videoconferência, algumas determinações foram colocadas e aceitas pelas confederações dos países que participam das competições. Proibição para jogadores e comissão de cuspir e assoar o nariz antes, durante e depois do jogo na área de competição. Proibição para jogadores e comissão de beijar a bola antes, durante e depois dos jogos. Obrigatoriedade para jogadores e comissão de submeter-se a controles de temperatura antes das partidas. Obrigatoriedade para jogadores e comissão de usar garrafas individuais de água e bebidas isotônicas. Proibição de trocar ou presentear a camisa ou qualquer outra parte do uniforme com rivais ou companheiros da mesma equipe ou qualquer outra pessoa.
uso obrigatório de máscaras aos jogadores e comissão que se encontrem no banco de reservas. Proibida a troca de flâmulas ou presentes entre ambas as equipes. No caso de participar de entrevista no campo ou em coletiva de imprensa depois da partida, deverá utilizar máscara ou protetor facial. A Conmebol também informou que só retomará as competições assim que todas as confederações dos países derem o ok junto às suas organizações de saúde. Da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Estas foram as informações para esta manhã de sexta-feira, 15 de maio de 2020, edição do Jornal é Notícia. Tenham todos um bom dia e até amanhã. radioturmalina.com, o seu canal de música e notícia.